Graça e paz, irmãos. Tudo bem, né? Vamos aí então abrir nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 28 a 30. A 31, melhor dizendo. Recentemente o pastor pregou aí, né? Nesses textos aí. Mas segundo o Fábio, quase ninguém não lembra mais o que foi dito. Eu mesmo lembro pouco. Inclusive, nem lembrei na hora que estava fazendo sermão. Lembrei depois e ainda pensava que era o Fábio. Falei, mas agora vai, né? Provavelmente não falarei a mesma coisa. E se falar a mesma coisa também sempre é bom reforço. Amém? Então vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 28 a 31, que diz o seguinte: Aproximou-se dele um dos escribas que eu tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Verso 31. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Deus, Pai, eu glorifico o teu nome. Deus, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo seja sobre nós nesta noite, vai nos conduzindo, ó Deus, a ouvir, a aceitar, a viver a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Quando os escribas, sempre que ouvia Jesus falar, Jesus estava em público, logo eles se aproximavam ali, os fariseus e todos os líderes religiosos, sempre para tentar questionar alguma coisa, e alguns até no interesse de aprender também, mas na maioria às vezes queria ver se conseguia pegar Jesus em alguma dessas perguntas, né? Essas perguntas capciosas, mas é lógico que Jesus Cristo está acima de todas essas questões e sempre respondia muito bem. E de vez em quando, ou quase sempre, ele respondia com algumas perguntas também, devolvia para eles para que eles pudessem refletir um pouco. Aqueles que já haviam sido tocados por Deus e aceitavam, né, e assimilavam bem os questionamentos de Jesus, os ensinamentos, eram transformados. Os outros só iam remoendo, né, de dor, ainda mais de inveja. Não é diferente também na igreja. Às vezes nós vemos, falamos, né, segundo o Fábio, né, aquele que o sermão ainda não doeu, não machucou, não falou alguma coisa, está muito insensível, não entendeu nada, né, está lá, né, fora da realidade. Então o sermão é realmente, a palavra de Jesus é para nos causar dor, para nos constranger, para nos levar à transformação ou para criar ainda uma repulsa maior a Jesus Cristo. Mas vamos falar hoje, né, basicamente aqui sobre os temas que estão ligados muito, lógico, todos os versos, mas está um enfoque maior no verso 30, né, que é o primeiro mandamento descrito por Marcos em no capítulo 12, verso 30. Ele é realmente assim espetacular, né? Ele vem falar desse ensinamento de Jesus Cristo para nós. Nós devemos amar a Deus. Acima de todas as coisas é o amor a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos chama a viver esse amor. Às vezes nós temos uma noção desse sentimento tão glorioso, tão grandioso, de uma forma muito equivocada. Né? Hoje de manhã o pastor João falou que nós não somos obrigados, né, a amar como Deus, o amor ágape, lógico, mas isso não nos tira a responsabilidade de levar muito a sério, de viver esse sentimento. Né? Fosse uma aula de teologia aí, né?
um dos atributos, o atributo comunicável de Deus, né? O amor que Deus tem e nos dá também. Não é como o atributo incomunicável, como onisciência, onipotência, onipresença, que esse pertence somente a Deus. Mas o amor é nos dado por Deus para que nós possamos vivê-lo. E como eu ia dizendo, nós temos, às vezes, uma noção muito errada por causa do amor frágil que nós acostumamos a viver, acostumamos a ter, desde lá pequenininho. Quantas vezes, né, nós fomos, né, usar uma palavra bem pobre agora, né, tampos os ouvidos de crianças, né, fomos sacaneados pelos pais, pelos filhos, que uma porcaria de um sentimento que ainda fala que é amor, quanto não é. E aí nós trazemos isso para a vida inteira, esse sentimento, como eu disse, tão maravilhoso, que é dado por Deus, de forma tão pobre, tão vulgar às vezes. Ah, eu amo, que não ama não, o amor é muito diferente disso. Não mistura as coisas, aquilo que você às vezes fala que é amor, quanto não é. Não é o como de Deus, jamais. Mas mesmo assim nós temos essa responsabilidade de levar muito a sério esse sentimento. Ame de verdade a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão, que nós temos aqui tão perto. Então, no verso 30, ele vai usar esses 4 elementos. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E é isso que nós devemos. Quando nós não vivermos essas 4 coisas, nós não estaremos amando a Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a nós mesmos, como Deus espera. É isso que nós devemos viver todos os dias para conseguir levar a sério o amor que Deus nos ensina a ter a cada dia. Se nós não amamos dessa forma, nós estamos muito, mas muito deficientes nesse sentimento que nós devemos ter. Então, em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus. De que forma? De todo o nosso coração. Mas o que requer isso de todo o nosso coração? Nós, os homens, e vem lá desde a Bíblia, que é onde reside, né, o amor, o coração. Quando você sente alguma coisa, ou aquele aperto no coração, né, dói. Você já sentiu aquela dor no coração? E aquele sentimento que vem, que dói, o coração aperta, ou de amor, ou de dor, ou de ressentimento, alguma coisa. Então reside ali no coração esse sentimento tão nobre, de todo o coração. Como eu disse, às vezes você é acostumado com aquele amor capenga. Aquele que você desejava que o seu pai, sua mãe, tivesse aquela atitude de te amar, e não foi assim. Talvez você transmite isso para Deus. Aquela ideia de Deus, de pai, que você não teve aqui na terra. E isso causa uma dor. Eu, do jeito do meu pai lá, simples, rude, mas ele conseguia transmitir o amor. Da forma dele. Né? Longe da criação de hoje, né? O negócio era mais bruto, né? Mas ele conseguiu transmitir o amor. Talvez eu não tenha tanta crise com isso, por causa disso, da minha mãe também. Mas, como eu ia dizendo, o amor, ele requer atitude. Não é só aquela coisa filosófica, eu te amo, coraçãozinho, e aquela coisa de colocar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, cheio de figurinha, e, né? Aquelas coisas. Não sou tão romântico assim, né? Mas quem é também não prejudica, desde que tenha atitude. Outra expressão, já viu aquela ditado que quem ama cuida, quem ama valoriza? É isso que Deus literalmente faz conosco. Ele cuida de nós. Né? A Bíblia toda vai dizer que Deus, ele cuida, tem atitude. E a principal de todas as atitudes de Deus foi enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Que uma atitude maior do que essa, não existe, você não vai encontrar. Então, por isso é grandioso essa demonstração de amor. Não é essa pelas metades, como nós fazemos aí, né, de vez em quando. Por isso nós devemos atribuir a Deus todo o valor, toda a glória, toda a adoração, pelo imenso amor que Ele tem para conosco, a demonstração de amor que Ele tem para conosco. Não nos ama só de palavras, não, mas de atitude, de ir lá e nos valorizar,
um ser caído, pecador, salafrário como nós, ainda ele teve a atitude de nos amar e demonstrar isso em seu Filho Jesus. Então, às vezes é muito mais fácil, né? Querer agradar a Deus, observando mandamentos humanos, regras, né? Você não faz isso, você pode fazer aquilo, né? É muito mais fácil impor, às vezes, condições. Tem gente que gosta. Ah, você vai ser assim, só pode fazer isso, do que viver e confiar no amor, na bondade de Deus. Porque isso nos traz responsabilidade. O amor, ele é muita responsabilidade. Ele nos dá aquela liberdade, mas nos dá responsabilidade. Não vou impor mais agora regras, leis para você seguir, mas vou te dar a responsabilidade de amar. Olha que Deus, como ele é muito didático, né? Não vou impor tantas regras para vocês, mas você vai ter a liberdade de me amar acima de todas as coisas e de amar o teu próximo com um mandamento semelhante. Veja bem a atitude de Deus. Tá, às vezes, né? Já conversei com algumas mães, atendendo. Não bata seu filho que já está grandinho. Dá ele responsabilidade. Ensina ele a te amar. Ame ele, ensina ele a te amar. Ele vai mudar. Vai sentir aquele choque. Vai entender. Não como regra, como castigo. Você faz, só pode isso, só pode aquilo. Não, você pode tudo aquilo que você entender que valoriza a pessoa quem te ama. A questão do pecado é a mesma coisa. Agora, não vou pecar porque Deus disse que não pode, ou que pode ou que não pode. Mas porque eu amo tanto Ele, sou tão grato a Ele por ter morrido no meu lugar, que eu vou deixar de pecar. Lembra lá o que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas todas não me convêm. Nem todas me convêm. Por quê? Porque o amor de Deus deve nos constranger a este ponto. Isso é atitude, é lá no coração. Eu demonstrar a Deus. Fala assim, eu até posso ir lá, mas não quero. Eu escolho não ir. Porque Deus me ama. Porque Deus demonstrou esse amor por mim. Nós precisamos, sabe o que é sondar, lá, averiguar o seu coração lá no fundo mesmo, né? Ser sincero dentro do seu coração, de que agora é tudo ou nada. Não tem meio termo. Nós já falamos aqui, né? Milhões de vezes que a Bíblia não tem 3 vias, não tem 3 opções, só é 2. Ou você ama ou não ama. Não tem amar com a metade do coração, só um pouco, é reservado até um certo ponto para Deus, daqui para frente não pode mais. Não existe. Ou você ama ou não ama, pronto, acabou desse tamanho. Ou você ainda não descobriu o que é amor de Deus sobre a sua vida. Ou está vivendo uma vida relaxada diante de algo tão sério. Você ama ou não ama e a vida segue. Não dá, né, para viver esse sentimento pobre que nós temos no nosso dia a dia chamando de amor. Não é. Com Deus a coisa é muito séria. É séria que nós devemos viver porque Ele leva a sério. Ele não brinca de ser Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso e nos ama com amor eterno. Antes de nós viermos a existir, antes da fundação do mundo, Ele já nos amava. Já tinha decidido que Ele enviaria o seu Filho para nos resgatar com atitude de amor. Então, lá do nosso coração, nós devemos levar a sério. Amar a Deus de todo o nosso coração. Ou é amor ou não é amor para com Deus. E em segundo lugar, nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. De toda a tua alma, você deve amar a Deus. Não vamos entrar em questões teológicas, só um parêntese aí, para você pensar. O homem tem a parte física, material, a parte espiritual. E a nossa parte espiritual é que relaciona diretamente com Deus. A alma, o espírito, e aí vai. Que se relaciona com Deus. Então, de toda a tua alma, de toda a tua condição, de toda a tua parte física, que você vai se relacionar com Deus. Então, nós devemos desejar de toda a verdade do nosso ser,
de nosso ser espiritual, de se relacionar com Deus. Fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, ao ponto de prevalecer sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade humana. Porque, do contrário, nós iremos cair sempre. Cada vez que nós não alimentamos o nosso espírito, cada vez que nossa alma, o nosso espírito não se relaciona diretamente com Deus, não deseja, não o glorifica de fato e de verdade, nós caímos. Porque a nossa vontade, ela é perversa, ela é má. Ainda que a Aline não concorde comigo, né? Mas o pecado, o ato de cometer o pecado é prazeroso. Vai falar que falar mal dos outros não é bom. Né? Pastor João até fala que não deveria nem ser pecado, de tão bom que é. E aí segue tantos outros, né? Aí a Aline fala assim, mas não é, eu não sinto prazer nisso. Ah, isso é uma exceção, né, Aline? Mas vai falar que 99,9, mais uns 9 e tanto, vai falar que com lá o cara drogado, ele não sente prazer em usar droga. Quem gosta de beber não tem prazer na bebida. Quem adultera não tem prazer no adultério. Quem fala mal dos outros não tem prazer em falar mal. Quem é fofoqueiro não tem prazer na fofoca. Vai falar isso para mim? Lógico que não. E aí segue, né? Algumas das listas aí, e tem mais aí um caminhão aí, ou vários caminhões aí de pecado, que causa prazer. Por quê? Justamente porque a minha parte espiritual não está fortalecida, não está se relacionando com Deus. Aí a minha parte material, meu corpo, minha vontade humana vai falar mais alto. E eu vou pecar e vou achar bom, todos os dias. Porque eu não amo a Deus de toda a minha alma. Porque a minha alma, meu espírito não se relaciona com Deus na sinceridade. Porque ela é defeituosa. E aí eu estou fraco. Então nós precisamos adorar o Senhor intensamente. Tive muita dificuldade quando eu vim para a igreja, na hora do louvor. Aí não quer dizer que eu não era sincero naquilo que eu cantava. E às vezes até parava, pastor João, o que foi? Estava flutuando, estava sendo arrebatado. Não, eu gostava de imaginar, de visualizar a letra da música, assim, de imaginar mesmo, de criar aquela imagem, como era, cantando, né? E, além disso, era muito travado ainda, não conseguia levantar as mãos, não conseguia expressar. Às vezes é tão libertador quando nós conseguimos expressar os nossos sentimentos, principalmente o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Ah, que se dane quem está, né? Às vezes eu sentia até assim, será que o povo vai ver, ficar olhando para mim com a mão levantada? E eu com isso, né? Depois a gente vai se libertando daquelas coisas, daquelas bobeiras que nós temos, a vergonha de ir lá fazer tanta coisa errada, a gente não tem, né? Agora, de levantar as mãos e glorificar a Deus, eu tenho vergonha. Sou tímido na hora de adorar a Deus, mas não tenho nenhuma timidez de ser saidinho, de fazer as coisas que não deveria fazer. É fácil, que é a maior alegria do mundo. Então, é defeituoso, às vezes, o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos, então, louvar, adorar a Deus com toda a intensidade. Dá uma preguiça na gente olhar para as pessoas e ver, eu estou adorando a Deus, mas parece que está morrendo. Ou se Deus não é digno da sua adoração, do seu louvor de forma intensa, você está no lugar errado. Aliás, no céu, né, que vai estar no lugar mais errado ainda, porque lá o negócio vai ser para valer mesmo. Se você não dá conta aqui, pede a Deus logo para ir para o céu, que lá que você não vai dar conta mesmo. Que lá não vai ter nem esse corpo velho, frágil que nós temos, nossa vontade humana. Ainda vai ter nosso corpo, mas glorificado. Né? Aí, né, vai ser para valer mesmo, vai ser de verdade, vai ser intenso. Aí você está face a face com meu Deus. Aí vai ser com Jesus Cristo para valer realmente. Mas aqui já é um ensaio, né? Então, na nossa alma, no nosso espírito, nós devemos estar ligados a Deus, estar fortalecido todos os dias, em oração, em louvor, então, de toda a tua alma. Quando você vier para a igreja, já vem, né, com sua alma, teu espírito já preparado, ou na hora do louvor, ou na hora do sermão também, quase esquecendo de falar. Às vezes, quando a gente está pregando aqui, tudo bem, talvez o sermão não está lá grande coisa, mas não
a mim, ou ao pastor João, o Cristiano, o Fábio, ou quem quer que esteja pregando, talvez não por nós, mas em reverência a Deus, no mínimo você deveria estar acordado, ouvindo o que está sendo dito. Aí a pessoa vem, independente do cansaço, tá? Talvez você está cansado. A pessoa está desfalecendo ali no banco, né? Sem um pingo de interesse. Como que eu estou adorando, amando a Deus de toda a minha alma? A nossa alma deveria estar sedenta da palavra de Deus, justamente para estar fortalecendo a minha alma. Como que se fortalece a alma? Com a palavra, com louvor, adoração, com a oração. Aí, na hora do sermão, eu estou morrendo. Na hora do louvor, eu estou lá desfalecendo. A oração nem sequer, não faço. Estou alimentando somente os meus desejos. E olha que meus desejos não precisam de alimentar tanto para saber que dá errado, que ele é mau, que ele é perverso. Então, nós devemos estar sempre atentos, ligados, com intensidade, né? E eu vou citar aqui algumas vezes, né? Terminei de ler um livro recentemente, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É de dar vergonha na gente. Para quem vai ler, eu vou estragar um pouco, né, seu desfecho. Alguns eu sei que não vai ler mesmo, mas pelo menos você vai pegar o resumo do resumo do resumo, né, que eu vou falar um pouco, mas é de dar vergonha na gente. A história do Sundar Singh, indiano, que odiava, é lógico, né, num país de uma religião contrária aos cristãos, que dava pena de morte se declarar cristão, e ele dedica a sua vida inteira a amar a Jesus Cristo. Aí sim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ele meditava, passava horas que esquecia, estava convidado para ir pregar numa igreja, ele simplesmente ia meditar, pensar em Deus, esquecia do horário, chegava, rapaz, está na sua hora ali, vamos lá. Para ele esquecia, passava, atrasava 1 hora do horário de falar, porque ele estava meditando, estava pensando, estava ligado o seu espírito com Deus. Isso é de toda a sua alma. Mas muito bem, em terceiro lugar, de todo o teu entendimento. De verdade, cá entre nós. Nós não somos os seres mais inteligentes, não somos nenhum gênios. Aqui não tem nenhum gênio. Mas também não tem nenhum burro que não possa entender. Deus nos dota de capacidade de entender aquilo que é dito. Aquilo que Ele vem nos anunciando já há muito tempo. Ele nos dá a compreensão daquilo que Ele tem nos falado. Basta você ler, basta você prestar atenção no que é dito, que você vai entender o que Deus espera de cada um de nós, que é amá-lo acima de todas as coisas. Então, preste atenção. Aqui nós vamos nos importar, aqui nós vamos dar toda a honra, todo o crédito à vontade de Deus. Nós vamos considerar realmente quem é Deus nas nossas vidas, porque nós entendemos quem Ele é e o que Ele requer de cada um de nós. Não é aquela fé cega. A fé cega, como é dito já aqueles jargões, é um pulo no escuro. Se você pular no escuro, você não vai saber onde vai cair. O que vai acontecer com você, o que você espera. Não é um mergulho num rio que você não conhece. Mas é saber em quem você tem crido. Saber que o Deus é poderoso. Que é seguro estar nas mãos do nosso Deus. Então, quando nós amamos Ele em todo entendimento, nós sabemos quem é Deus. Não é nem um ser desconhecido, não é nem um Deus pagão que eles não conheciam. Né? Aquela coisa de ir por tabela. Uma das coisas que eu sempre, talvez, era um pouco travado, como eu disse quando eu cheguei, eu queria saber das minhas melhores orações, quando eu comecei a despertar. Deus me chamou e eu comecei a compreender. Católico, né? E agora vindo para outra religião, queria entender, e eu orava e pedia a Deus, Deus, permita, ou faça com que eu entenda o que é melhor. É realmente ir, né, como diria lá, pobremente falando, né, para a igreja de crente, ou continuar na igreja católica? O que é certo? Quero compreender, eu preciso entender. Não quero sair de uma e ir para outra sem ter compreensão do que eu estou fazendo. Longe de estar no controle, mas sabendo o que está fazendo, de forma consciente, de forma que há compreensão.
Como eu disse, foi as melhores orações que eu já fiz até hoje, que eu estava na sinceridade do coração. E Deus me deu a compreensão. Morava ainda lá na fazenda, lá no meu quarto, lá, né, que minha mãe fala que é meu quarto até hoje, né? E Deus me deu essa resposta. Sim, agora você tem a compreensão do que está fazendo. Antes havia uma cegueira espiritual. Então nós precisamos compreender. Fica tudo mais fácil quando você compreende. Quando você entende que é Deus acima de todas as coisas. E se você não amá-lo acima de todas as coisas, tudo irá ficar mais difícil. Então essa compreensão, esse entendimento da vontade de Deus, de saber que ainda que é o Espírito Santo que está no controle, é Ele que me conduz, é Ele que me ajuda, mas eu preciso compreender. E tenho repetido essa frase várias vezes de um livro que eu li ano passado. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Somos seres dotados, capacitados de entendimento, de saber que Deus nos ama e nós podemos amá-lo acima de todas as coisas. E em quarto lugar, nós devemos amar Deus de todas as nossas forças. Então, de todas as tuas forças você deve amar a Deus. Então nós devemos nos esforçarmos, estar sempre em obediência e em sinceridade. Outra coisa que eu tenho repetido aqui praticamente todos os domingos, se você não for sincero diante de Deus, não tem como você aplicar todas as suas forças. Eu usava um exemplo, né, que depois nós deixamos, que estava causando trauma nas pessoas, né, que é sobre o videogame. Quando os jovens, eles aplicavam toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua concentração no videogame. Eles faziam bem, jogavam uma maravilha, porque eles estavam ali de corpo e alma, né, espírito e tudo mais ali no videogame. Mas quando é para estudar, aí era 10% da pessoa. Quando é para a igreja, 1% no máximo de concentração no culto em Deus. E aí não dá certo justamente por isso. Se você não é sincero com você, e eu muitas vezes não sou comigo, a maioria das vezes, então nós devemos ser sinceros diante de Deus. Temos aplicado todas as nossas forças para com Deus? E aí leva mais um parênteses lá para o apóstolo dos pés sangrentos. Quando Deus o chamou, ele era apenas um adolescente de 13 para 14 anos, franzino, não gostava de trabalho pesado, porque ele dedicava a religião dele, seria um sado. O sado era o líder religioso lá da época, que todos iam conversar, o que equivale a um padre ou um pastor para nós. Né? No nosso caso, o pai católico, padre, sua vestimenta lá comprida, amarelo safrão é feio, né? Açafrão. E ele queria ser isso. Mas quando Jesus Cristo o chamou, ele dedicou toda a sua força. E aí o livro diz que com os 18 anos, ele estava um jovem muito forte. O físico dele havia desenvolvido de uma forma muito rápida. Por quê? Porque ele escolheu escalar lá para o lado do Himalaia, na fronteira da Índia com o Tibete, e é só montanha, e ele fazia muito esforço físico, ainda descalço, por isso o apóstolo dos pés sangrentos sangrava os pés de andar descalço na neve, nas pedras e tudo mais. Ou seja, ele dedicava todas as suas forças, e muitas vezes tentaram matá-lo, e ele recuperava suas forças, ia arrastando, entrar na cidade, e o povo ficava louco da vida. Ou seja, isso é todas as forças. Ele empenhava as forças além do limite humano, às vezes, para servir a Jesus Cristo. E nós temos empenhado as nossas forças? Sabe quando aquela vontade que você tem, até está com vontade, ou às vezes obrigado a vir à igreja, mas deu uma leve dor de cabeça. Ah, mas estou com uma dorzinha aqui, eu estou com a minha coluna, estou aquilo. Não vou não, vou ficar aqui em casa, né? Sabe como é que é, né? O pastor vai entender, né? Que hoje eu estou sentindo dor, que hoje eu não estou muito bem.
Será que nesse momento você está seguindo o ensinamento de Jesus Cristo, de amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, ainda que o seu corpo não esteja bem? Já veio para o culto, não para ficar morrendo aí no banco, mas para levantar e adorar e glorificar a Deus com febre, quando o seu corpo não pede para você fazer isso? Não. Senão você não ama a Deus com todas as suas forças. Você ama a Deus, ou fala que ama a Deus, até onde o seu corpo físico lhe permite. E no primeiro sintoma a pessoa desiste. No primeiro dor, o nosso cérebro está condicionado a refletir toda a dor. Se a sua coluna dói, o seu cérebro vai dizer, ó, fica quieto que a sua coluna está doendo. Mas se você ama, só a coluna são um dos exemplos. Mas se você ama a Deus com todas as suas forças, você vai falar assim, minha coluna está doendo. Mas eu vou glorificar o meu Deus que fez a minha coluna. Vou glorificar a Deus, ainda que vou embora arrastado, algum irmão ou pastor me leva lá em casa depois, ou me leva lá para o UPA, para dar um remédio, mas eu vou glorificar a Deus. Porque, pense bem, se Jesus Cristo não nos tivesse amado com todas as suas forças, ele não teria ido para a cruz. Ali ele empregou todas as forças que ele tinha, e além da nossa compreensão, para suportar todos os nossos pecados, toda a maldade humana sobre ele naquele momento. No mínimo que nós deveríamos é amá-lo sobre todas as suas forças, porque ele é digno de receber essa nossa adoração. Então, quem ama a Deus acima, com todas as suas forças, ele deseja também compartilhar o sofrimento por amor a ele. A dor está relacionada a sofrimento, mas é aquele sofrimento que é a martiria. A martiria é muito mais do que sentir dor. Porque a dor, às vezes, a física, é causada por uma má escolha, por uma irresponsabilidade nossa, né? A pessoa comete uma loucura aí. Vamos citar um exemplo. Hoje mesmo, quando estava vindo, rapazinho passou em frente de mim, ele empinou sua motinha, tem essa bereta que só, que eu nunca vou dar conta e nem quero fazer. Correu o risco de cair. Se eu tivesse caído, ia sentir dor, porque o asfalto causa uma dor na gente que dá queda quando cai de moto. Era martiria? Jamais. Foi causado, procurado pelas próprias mãos. Mas quando eu amo Jesus Cristo, quero amá-lo sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, o sofrer causa alegria. O sofrer causa uma paz em mim, por amor a Jesus Cristo. Não lá, né, para querer ser melhor do que ninguém, mas por amor a Jesus Cristo. Por amá-lo tanto que eu sofro por Ele. Por amor a Ele. Por gratidão a Ele, por ter sofrido no meu lugar. Então, nós devemos também amar com todas as forças em prol da obra de Deus, pelo seu reino ser anunciado, por Jesus Cristo valer a pena nas vidas dos nossos irmãos. E aí onde entra o amar ao irmão como a nós mesmos, no segundo mandamento aí, e o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo a Deus com todas as forças, eu não vou suportar o meu irmão. Quanto mais amá-lo, como deve ser feito. Quando você chega àquela pessoa, o seu irmão, que né, só exteriormente, que às vezes você expressa, ou às vezes nem consegue dizer que ele é seu irmão, seu coração está muito longe, você não consegue nem suportar. Quando ele chega perto de você, você dá uma... né? Seu irmão já sentou do seu lado, você dá uma chegadinha de lado assim, ou já evitou, quando ele está chegando, e vai chegar, vai estender a mão, vai falar graça e paz. Na pandemia, talvez era bom, né, que não precisava nem pegar na mão, então, pelo menos isso, você se alegrava, não preciso pegar na mão. Quanto mais falar graça e paz. Não consegue nem suportar, mas quando eu amo a Deus com todas as minhas forças, eu consigo anunciar Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos pagar o preço. Pagar o preço não
para a nossa salvação. Isso jamais daremos conta de fazer. Mas pagar o preço é saber que eu vou sofrer consequências físicas por amar a Deus sobre todas as coisas, por amar ao próximo como a mim mesmo. E mais uma vez quero lembrar lá do Sadhguru Singh, que ele resolveu que a vida dele seria em levar o amor de Jesus Cristo às outras pessoas, ainda que houvesse consequência. E olha que eu disse que ele preferia ficar de forma isolada, ficar de forma bem longe das pessoas, mas aí quando as pessoas viram o grande testemunho que ele tinha, ele foi convidado para grandes conferências, ele já não podia chegar, né, foi convidado para a Inglaterra, Estados Unidos, e os países aí, e tinha grandes multidões, era reconhecido mundialmente. Talvez isso nós queríamos, né, ser reconhecido mundialmente, mas pagar o preço lá, de sofrer no próprio corpo a dor, por amar a Jesus Cristo, por amar as pessoas, nós não queremos. Nós queremos a glória humana, o reconhecimento, mas nós não queremos pagar o preço de amar a Deus com todas as nossas forças. E é isso que nós devemos fazer. E amar o nosso próximo, o nosso irmão, como a nós mesmos. Sei que é difícil. Talvez você falar que ama a Deus sobre todas as coisas torna um tanto quanto filosófico, né? Talvez até fácil. Mas o irmão aí fica mais difícil, né? Só de forma filosófica não dá. Tem que ser demonstrado. Lógico que com Deus também não dá. Mas às vezes você tenta enganar você mesmo. E é só você. Não tem como enganar a Deus. Para encerrarmos, né? Fábio colocar aí a nossa frase aí. Então, somente quando amamos nosso próximo, também estaremos amando a Deus. O amor a Deus é concretizado no amor ao próximo. Como eu disse, não tem como. Quer amar a Deus sobre todas as coisas? Sirva ao seu povo. Aliás, foi isso que Jesus Cristo fez, aquela pergunta muito interessante para Pedro. Amas-me? E ele disse, sim, tu sabes que amo. Então vai lá e apacenta os meus cordeiros, os meus filhinhos, cuida do meu rebanho, cuida do meu povo, demonstra esse amor a mim, então, cuidando do meu povo. E neste tempo, servir a igreja de Jesus Cristo é uma grandeza, é um privilégio que nós temos. Quando nós não damos conta de servir ao povo de Deus, nós não estamos amando. Nem com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nosso entendimento, e nem com nossas forças. Nós estamos servindo só ao nosso próprio ventre, como diria lá, né? Nosso próprio umbigo, e não a Jesus Cristo, não a seu povo. Próximo aí, Fábio. 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento. Que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Senão nós não temos o verdadeiro amor. O amor que emana de Deus, que vem até nós. Como disse o pastor João na escola bíblica, não o amor ágape, que esse não nos pertence. Mas o amor que é nos dado, capaz de ser sincero, capaz de ser nobre, não de forma vulgar, como eu disse lá no início, como nós estamos acostumados. Então trate e viva este amor nobre que Deus tem nos dado, demonstrando a Deus e aos irmãos que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então este o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, dá esse amor a nós, ó Pai. Ou melhor, Deus, vivifica este amor em nós, ó Pai, porque o Senhor já nos deu. E que nós possamos compreender e viver este amor, colocando, ó Deus, o Senhor em primeiro lugar sempre, ó Pai. E ao nosso irmão, ó Deus, como a nós mesmos. Tudo aquilo que nós queremos para nós, nós iremos desejar.
o nosso irmão. E tudo aquilo que nós não queremos para nós também, ó Pai, não vamos desejar o nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos fortaleça cada dia, que nós possamos amá-lo, Senhor, acima de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.